Olá, pessoas do segundo ano, vamos continuar falando de Revolução Francesa, tá? Então, estávamos falando sobre o processo contra-revolucionário que também começava a se articular. Então, para que isso ganhasse corpo, né, era interessante que o rei francês conseguisse estar presente, auxiliando nesse processo. Então, houve uma tentativa de fuga da família real, que dá errado, né? Eles são capturados em Varennes, né? Que, enfim, eles estavam se dirigindo, né, a fugir do país, enfim, é uma situação super complicada. Por quê? Bom, até o momento não tinha-se realmente uma perspectiva de acabar com a monarquia, né, completamente. Como eu falei, os franceses tinham esse horizonte, né, de manter o rei, mas como uma monarquia constitucional, né, submetido a... E havia, claro, todo um ranço, principalmente com a esposa do rei, que era austríaca, né, então Maria Antonieta, que teria, né, dito uma frase, se não tem pão, comam brioches, né, porque disseram para ela que as pessoas estavam passando fome, que por isso havia todas essas tensões. Tá? Ninguém sabe se ela realmente falou, mas mais ou menos era assim que a nobreza pensava, né? Tipo, eles eram tão absolutamente sem noção da realidade, né? Assim, isso não é justificar, né? Não é desculpar, mas é tentar compreender tamanha uma frase tão insensível, né? Por isso, porque realmente não havia sensibilização em relação ao povo, que não era visto de uma forma muito diferente dos animais, digamos, de um modo geral, tá? Bom, enfim, o fato é que o pegaram a família real tentando fugir, e isso era gravíssimo, tá? Ou seja, até aqueles que defendiam a monarquia constitucional compreenderam que o rei estava fugindo para se articular com as potências estrangeiras que estavam organizando exércitos para atacar a França, que era exatamente o que estava acontecendo. Certos franceses começaram a ser atacados por outras potências. Por quê? Porque era um pânico geral que aquilo ali se espalhasse, que acontecesse esse tipo de situação, essas ideias, né, chegassem nos outros territórios e o processo revolucionário se espalhasse, digamos assim. E isso era uma grande traição, né? Isso era uma coisa gravíssima. Então, o rei foi pego ainda disfarçado com roupas de mulheres, né? Roupa de mulher, enfim. E isso também era um mico, né? Gigantesco, assim. E então houve toda essa comoção, né? E aí foi realmente muito complicado, digamos assim, né? De desculpar, digamos. Ele estava né, se organizando para atacar o próprio país, né? Com potência estrangeira, com inimigo estrangeiro. Isso realmente era algo gravíssimo, né? Então, com tudo isso, né, a gente vai ver que tem uma série de dificuldades, né? Como eu falei, a França está numa constante, né? Uma constante hecatombe eterna, uma coisa assim, né? O processo revolucionário não estava consolidado, por quê? Porque havia resistências internas, uma contra-revolução interna, né? Havia atritos dentro do próprio processo revolucionário, as potências externas estavam atacando, e com isso se começa a organizar, né, principalmente sendo puxado, né, pelos jacobinos, a organização de uma guarda cidadã, de uma guarda revolucionária, ou seja, armar os cidadãos e organizar um exército popular para resistir a esses ataques do inimigo estrangeiro, certo? Então isso ficou muito profundo, tanto que, por exemplo, o hino francês, né, que na minha opinião é a melodia mais espetacular ever, assim, eu acho lindíssimo. A Marselhesa, ela nasce nessa perspectiva da constituição de batalhões de cidadãos. E é isso que a letra fala, né? A letra é uma letra extremamente aguerrida, extremamente sangrenta, se tu vai ler, né? Mas por que isso? Porque ela foi constituída nesse contexto aqui que a gente está trabalhando com vocês. Então, né, chamar os batalhões de cidadãos para, né, proteger a sua pátria, etc, né? E é exatamente nesse contexto, né? O hino francês, na minha opinião, é o hino mais lindo que tem. Mas ele é um hino, assim, que há controvérsias, lógico, né? No sentido de, por exemplo, né, quem acompanha futebol, por exemplo, pôde ver que, sei lá, em alguma das Copas, não me lembro qual, vários, enfim, jogadores não quiseram cantar o hino, né? Sei lá, o mais famoso ele foi o Benzema, porque tem partes do hino que eles falam de sangue impuro, etc. Que, claro, o contexto que eles estão falando ali é o contexto desses inimigos externos que estão tentando invadir a França, né, e acabar com o processo revolucionário. Mas o Benzema, que é de origem argelina, puxa um pouco essa questão do hino, né,
para a situação de imperialismo, né, que a França vai submeter os países da região norte da África, principalmente, tá? Não só, mas principalmente na região norte da África e, enfim, tem toda uma situação aí bastante delicada, bastante, né, que a gente tem que também considerar. Mas, enfim, a Marselhesa foi composta, né, nessa questão de formar, então, os chamados batalhões, né, de cidadãos, certo? Então, nessa perspectiva, os jacobinos vão se organizando, tá? Vão fornecendo armas para a população, vão liderando esse processo, então vão ganhando poder, ganhando força, certo? E vão enfrentar, então, exércitos, né? Em várias batalhas, como a Batalha de Valmy, por exemplo, né? E vão vencendo, tá? E vão vencendo. Por N motivos. Talvez no sentido de que aquelas tropas, né, não estavam tão bem organizadas e tu tá lutando ali pela, né, sei lá, pela tua casa, enfim, né? Isso talvez tenha motivado mais, mas o fato é que esses grupos, enfim, vão ganhando força, vão ganhando poder. Bom, nós falamos do primeiro momento, então, que era então da Assembleia Nacional, né, Constituinte. Depois vamos falar um pouquinho sobre a Convenção, né, a Convenção Nacional, que é uma outra fase da Revolução, que seria mais ou menos de 92 a 95, né, para aqueles que vão, digamos, que vão estudando esse conteúdo, tentando mostrar ele de forma mais didática, né? Mas a gente sabe que as coisas, né, tipo, a gente acabou, então agora valeu sobre a Constituinte, vamos começar a convenção. Isso não existe em história, tá, pessoas? É só uma forma mais didática de apresentar o conteúdo, certo? Então, basicamente, foi criada uma nova instituição devido a todas essas situações de ataques internos, ataques externos, resistência interna, uma série de problemas, tá? Então eles criam a chamada Convenção Nacional, que vai substituir, né, a Assembleia Legislativa, a Assembleia Nacional Constituinte, já tem Constituição. Então se cria a Convenção, né, no qual uma série então de deputados vão tentar cada vez mais digamos assim, vão cada vez mais se confrontar com essas situações, certo? Então, basicamente, a gente vai ter esses confrontos, né, digamos, discursivos, né, enfim, de interesses entre girondinos e jacobinos, basicamente, certo? Então, enquanto os girondinos achavam que, bom, né, acabou o processo revolucionário, já conseguimos o que queríamos, os jacobinos queriam aprofundar, né? E para muitos vai ter uma situação que também que eu gostaria de refletir com vocês, né? Vocês vão ver isso com muita frequência no conteúdo, de que a Revolução Francesa vai entrando num período mais radical. Aliás, esse é um termo que eu também, assim como outros termos em história, eu não gosto, tá? Acho um termo um termo que com o tempo acabou sendo negativizado, né? Ah, fulano é radical, tá? Mas o que é ser radical exatamente, né? Então a gente ouve até isso até hoje, assim, sabe? Ah, ciclano é radical. Mas o que é radical exatamente, né? Enfim, né, no caso, por exemplo, né, sei lá, né, do sans-culotte, eles queriam, não podiam fazer greve, eles não tinham comida, lutavam por isso e querer se alimentar, sobreviver é radical, né? Então, eu não gosto muito do termo radical precisamente por isso, porque ele foi ressignificado, ele foi atribuído a um determinado grupo, né, para desqualificá-lo, e eu discordo disso, né? Então acho que radical é uma coisa muito complicada, né? Assim, de tu atribuir radicalismo para determinadas situações. Então, né? Enfim, ou contraponto à moderação. Então, o que é ser moderado? Né? Os girondinos são moderados, garantiram todos os seus benefícios, então, beleza, são super moderados. Radicais são os jacobinos que querem lutar para que aquela igualdade realmente seja uma igualdade. Enfim, eu acho muito controverso o termo, e na verdade estou colocando isso para vocês para a gente poder pensar um pouco, né? Bom, então basicamente, como eu falei para vocês, inicialmente a convenção era liderada, né, assim como todo o processo, liderado pelos girondinos, mas com essa situação, né, da situação de debater o que fariam com o rei, por exemplo, né, que o rei foi auto-traidor, né, se descobriram inclusive documentos dele combinando, né, com, enfim, monarcas de outros países para invadir a França, né? Então, ou seja, esse rei é um traidor. E aí dá uma discussão, o que vai ser feito, né, com o rei? Porque a alta traição é pena de morte. E o rei agora é uma pessoa submetida à lei como qualquer outra, né? Então há toda essa discussão.
E com o tempo e com a organização desses exércitos, dessas instituições, os jacobinos vão ganhando poder, vão ganhando respaldo popular, vão ganhando apoio popular. Então vão se tornando cada vez mais poderosos nesse contexto, certo? Então tá, gente. Então a gente continua na próxima, tá? A Revolução Francesa é quase uma novela, mas é realmente um conteúdo bem importante para a história ocidental, certo? Então tá bom. Até a próxima.